Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico e hoje eu vos trago a continuação da saga Demônios, parte 2. Para você que não viu a parte 1, vou estar deixando aqui o card aqui para você estar dando uma olhada. É uma série que eu estou fazendo, pessoal, de 3 partes, parte 1, 2 e 3. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouco mais sobre as hierarquias demoníacas, um pouco de suas características em especial. Vou também estar pincelando um pouco sobre a questão dos pactos. Já fiz um vídeo a respeito desses pactos, vou estar deixando também aí aqui o link na descrição, a playlist aí sobre demonologia para vocês estarem dando uma olhada. Enfim, peço aí quem tá caindo de paraquedas, quem é novo no canal, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né? Ativa aí o sininho para receber as notificações, isso é muito importante para ajudar aí o canal a crescer cada vez mais e levar a semente do conhecimento do sobrenatural para cada vez mais pessoas, tá bom? Enfim, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Demônios. Tanto se especula a respeito dessas criaturas que muitas pessoas confundem a questão das hierarquias demoníacas com as hierarquias angelicais, né? Que inclusive eu também vou fazer um vídeo futuramente sobre eles. Em essência são a mesma coisa, eles vieram da mesma matéria-prima, que seria o fogo, segundo a teologia cristã, assim como o homem veio do barro, certo? Enfim, hoje nós vamos abordar um pouco mais sobre a hierarquia, as hierarquias demoníacas. E no caso, pessoal, os demônios, eles costumam se dividir através de títulos e classes, certo? Mas a principal divisão entre eles é feita através da sua origem, tá bom? Vamos aqui ao primeiro deles, que são os crines, certo? No topo da hierarquia estão os anjos caídos sobreviventes, os celestiais, que lutaram um dia ao lado de Lúcifer, em sua legendária batalha contra o arcanjo Miguel, no início dos tempos, e foram expurgados do reino celestial e obrigados a viver na tormenta eterna do inferno. Ele também, no caso, se encaixam nessa mesma casta, né? Alguns dos anjos que, junto com Satanás, abandonaram o céu para cobiçar as filhas dos homens, ou seja, aí já deveriam da raça dos Néfilins, né? Esses anjos aí copulando com as humanas originariam depois a raça dos Néfilins, que eu também vou falar a respeito deles, né, futuramente. Apesar desses seres, né, deles serem pouquíssimos, né, se forem comparados às outras classes, eles são os mais poderosos, cujo poder é maior que a união de todas as outras classes. Raramente eles deixam os terrenos infernais para virem à Terra, pois a simples presença desses demônios no nosso mundo causaria desastres e tragédias horrendas. Os mais conhecidos, né, representantes desta casta seriam Lúcifer e também, no caso, os dos mais conhecidos aí seria Lúcifer, o imperador do inferno, e Satanás, que também é conhecido como a serpente do Éden, a mesma que tentou Eva, né, no caso aí do paraíso no início dos tempos, pessoal. Então aí, ó, são os dois representantes do topo da hierarquia para vocês conhecerem e estudarem, caso vocês queiram anotar, fiquem à vontade aí. Partindo aí para o segundo lugar, nós temos os ímpis, né? Logo abaixo dos crines estão os ímpis, os deuses que, por motivos desconhecidos ou não, se tornaram demônios. São muito poderosos, mas não se comparam aos crines, ou seja, eles são deuses que se tornaram demônios, mas não chegam a ser de origem demoníaca. Okay? Então, no caso, essa outra classe, ela pode ser composta por deuses que podem provenir de origem pagã, ou então outros deuses de várias mitologias e culturas. Então é bem abrangente. Você pode ter aí uma representação do deus Hades, por exemplo, que seria um demônio que se encaixa nessa classe dos ímpios, pessoal. Então fica de olho aí nessa comparação para vocês entenderem melhor. No terceiro lugar, nós temos a classe reluzentes, tá? Os anjos, né, esses reluzentes são anjos que foram expulsos ou abandonaram o céu e enquanto desertaram, né, encontraram abrigo nas profundezas da terra profana e se uniram aos demônios, tornando-se iguais a eles.
Muito pelo contrário do que se pensa, constantemente os anjos são banidos ou abandonam o céu e se tornam demônios reluzentes, no caso. Mas vale ressaltar que nem todo anjo expurgado se torna um demônio, ok? Nem todo anjo vira um demônio, pessoal, que é expurgado do céu ou deserto se torna um demônio. Se tornam demônios aqueles que vagam até o inferno em busca por isso. Um anjo expurgado pode muito bem aprender a esconder sua aura e viver entre nós humanos, usando seu avatar, ou seja, anjos podem sim conviver entre nós, certo? Eles podem construir um avatar. Para quem não sabe o que é avatar seria um corpo humano sem órgãos internos, seria uma casca, né? Isso é muito abordado na série Supernatural, que eu já fiz vídeo aqui também falando sobre, onde o ser celestial ou demônio constrói esse corpo para poder abrigar-se e caminhar pela terra, pois eles não podem se materializar no nosso mundo. Caso eles o fizessem, causaria uma destruição sem igual, como eu mencionei anteriormente, ok? E no próximo posto nós temos os encarnas, certo? No final dessa hierarquia estão os encarnas. Para a gente entender, né, para vocês poderem compreender quem são os encarnas, vamos ler aqui um pequeno trecho extraído do Carpe Maleficarum, ok? Diferentemente do céu, onde os anjos são separados dos santos e dos mortais, que morreram como justos, mas nunca se tornaram celestiais, no Sheol ou inferno, até o espírito mais insignificante é aceito nas hostes malignas, e se for dotado de crueldade e malícia suficientes, pode galgar o comando chegando a tornar-se um demônio. Estes são os encarnas, almas humanas condenadas que, quando terminam de pagar sua pena no inferno, podem tornar-se demônios e, dependendo do seu desempenho, podem até subir na alta hierarquia, tornando-se até mais poderosos que os reluzentes e os ímpios. Olha só, pessoal, para vocês terem uma ideia aí de como no inferno, né, as coisas funcionam de uma forma diferente. A criação de cada demônio encarna é um ato podre de tortura, onde a alma é revirada e destruída apenas para renascer em seguida, num aborto profano feito no próprio solo infernal. O mais famoso representante desta casta é o próprio Caim, que quando humano foi o patriarca do primeiro assassinato, tornando-se não só um simples demônio, mas o 53º espírito do selo, pessoal. Spirit del Sege, pessoal da Goethe aí conhece muito bem. Outro grande representante é Morgane Le Fay, popularmente conhecido como a fada ou a bruxa Morgana, que após a morte tornou-se também uma infernal, que subiu tanto na hierarquia que antes de desaparecer misteriosamente, chegou a ser uma sucumbus confidente de Lilith, né? Para quem não sabe o que é sucumbus, já fiz no vídeo anterior, eu explico melhor. Sucumbus é um demônio feminino que abrange, assume a forma de uma mulher muito atraente e sedutora para seduzir os homens e copular com eles, né, para fazer sexo e no ato sexual lhe sugar as energias vitais. Tem a sucumbus, que é a versão feminina, e incubus, que é a versão masculina, certo? No outro vídeo eu falei um pouco mais a respeito desses dois, dá uma conferida lá. No caso, a rainha da sucumbus, né? Lilith seria a rainha dos sucumbus, que por sua vez também é uma encarna. Então o pessoal confundia Lilith aí, achando que ela era uma reluzente. Não, mas ela é uma encarna, pessoal. Bom? Vamos falar aqui agora um pouco mais sobre as características de cada um, certo? Para vocês compreenderem não só as diferenças de hierarquia, mas também das suas habilidades e um pouco da sua fisiologia, ok? Imortalidade. Demônios não precisam comer, não precisam dormir, não envelhecem, não adoecem. Eles são totalmente, completamente imortais. Imunes ao fogo e eles podem se regenerar praticamente de qualquer ferimento. Só existem 3 maneiras de se acabar com um demônio definitivamente. E elas são baseadas de acordo com a hierarquia. Ou seja, a forma de se destruir um demônio, pessoal, varia de hierarquia para hierarquia. Então eu vou estar passando para vocês agora como é que seria a forma específica de você se livrar de um deles, ou de destruir, caso seja aí a sua necessidade ou a sua vontade, certo? Em primeiro lugar, os crines, né? Como é que você destrói um crines? Só existe uma forma conhecida de acabar com esse tipo de demônio de poder inimaginável.
a esmeralda luciferiana. Também já falei dela no outro vídeo, pessoal. A pedra verde manchada de sangue, que é a fonte do poder do imperador do inferno, que deu e ainda dá origem a todos os demônios, certo? Fora a pedra, apenas os arcanjos detêm poder suficiente para combater os crimes, ou seja, se você não conseguir possuir aí um pedaço da pedra verde, né, da pedra da esmeralda luciferiana, não tem uma forma de você combater esse tipo de demônio, a não ser que apareça um arcanjo e bata de frente com ele, mas aí provavelmente você vai ser destruído no processo. No vídeo anterior eu comentei que essa pedra luciferiana, né, ela foi destruída da testa de Lúcifer na batalha entre ele e Miguel. E a marca dessa destruição, no caso a cicatriz dessa batalha, também é conhecida como a marca de Caim. Então a marca de Caim nada mais é do que a cicatriz na testa de Lúcifer deixada na batalha onde a pedra luciferiana foi quebrada. Dizem rumores que uma parte dessa pedra foi trazida à terra pelos anjos, né, que desceram no meio da batalha. Outra parte ficou na testa de Lúcifer e um outro pedaço foi totalmente, ele desapareceu, né? Há relatos que o Santo Graal que Jesus utilizou na última ceia era feito também de composto de um pedaço dessa pedra, ou seja, quem possuir, né, quem conseguiu possuir essa pedra, um pedaço, vai ter uma parte do poder de Lúcifer, se tornando aí tão poderoso, capaz até de convocar demônios, onde anjos e arcanjos o temerão. Então aí o negócio é bem cabuloso mesmo. No caso dos ímpios, né, que seriam a outra hierarquia, por eles terem sido deuses, né, eles apresentam aí fraquezas específicas e, consequentemente, uma forma específica de matá-los, por exemplo, o Moloch, né, cujos pés são seu único ponto fraco, e Rubi também pode ferir a pele desse tipo de demônio. Ou seja, no caso dos ímpios, quando você lidar com esse tipo de criatura, esse tipo de demônio específico, que você identificá-lo, você tem que procurar a origem dele. Eles provêm de deuses pagãos. Então você tem que buscar qual é aquele deus que se tornou um demônio, buscar a fraqueza específica dele para poder atacá-lo ferozmente, ou com o rubi, ou então identificando alguma fraqueza específica que ele tem na sua origem, na sua história, ok? Agora nós vamos para os reluzentes, né? Que, como todo mundo sabe, são anjos, né? Eles são seres de luz e absorvem a mesma, certo? Logo, um reluzente, mesmo sendo demônio, continua com o dom de absorver a luz. A diferença é que a luz fere os reluzentes, sendo assim, a forma mais eficaz de matar um demônio dessa classe é enviando ao local onde essa luz predomina em excesso, ou seja, o próprio céu. Só se pode matar esse tipo de demônio enquanto estiver possuindo uma pessoa, ou seja, ele tem que estar sobre alguém para você conseguir matá-lo. Nessas condições, se deve fazer um corte na palma da mão do possuído e colocá-lo sobre a testa do mesmo e deixar o sangue fluir enquanto diz a seguinte conjuração latina, pessoal. Vou deixar essa conjuração, vou deixar o link da postagem no meu blog, lá tem essa oração para você fazer, certo? Você tem que dominar o idioma latim, caso você não o domine, não adianta tentar fazer, pois você não vai conseguir, ok? Após você estar fazendo essa conjuração, o demônio provavelmente já deve ter sido enviado aos domínios celestiais e lá ele deve absorver tanta luz divina que agora lhe causa dano, que se extinguirá do universo, tá bom? Fazendo aqui uma pequena observação para vocês, que a luz referida não é a luz mundana, e sim a luz celestial que ilumina todos os céus. Então, se você utilizar de lâmpadas fluorescentes, luz ultravioleta, isso não vai adiantar, tem que ser a luz celestial. No caso dos encarnas, né, o mais importante para se saber sobre esses demônios de classe inferior, né, que são menores, como se originaram a partir de almas humanas perversas, esses são formados por dois corpos. A alma corrompida em si e uma carcaça que funciona como corpo carnal que envolve a alma, protegendo ela. Nem mesmo a decapitação ou destruição do seu corpo carnal são capazes de destruí-los permanentemente, pois seu corpo carnal terá sido destruído, mas a alma ainda está presa ao inferno. Quando o carnal é destruído, a alma do demônio ela vai se dissipar do inferno e se abrigar nas profundezas da terra profana. Lá, escondido e protegido, o carnal começa a se reformar num processo lento e doloroso. Há apenas uma maneira de destruir o encarna permanentemente. Presta atenção. A destruição de sua alma. Um anjo ou até mesmo um demônio que não seja um ímpio
faz isso muito facilmente, né, devorando a alma. Mas como os seres humanos não têm essa capacidade, né, vai ser necessário atacá-los com magias que afetem a alma. Ou seja, pessoal, se deve produzir ferimentos místicos semelhantes aos deixados pela chama do pecado. A forma mais prática de produzir esses ferimentos místicos é através do desenvolvimento das habilidades astrais. Aí a gente entra já naquela questão do desenvolvimento espiritual e da consciência desses dons. Para mais informações aí, pessoal, sobre essas habilidades, eu vou estar fazendo aí um outro post sobre isso, né? Para vocês terem uma noção. Como vocês aí puderam conferir, é um tanto quanto complicado destruir demônios. Por isso é aconselhável que quem desejar encontrar ou caçar tais seres, tem uns doidos aí que fazem isso, eu aconselho que você utilize apenas exorcismos. Deixando aqui uma nota bem específica, uma observação para vocês. A única exceção a essa regra são os 72 espíritos dos selos, ou Espíritos Deus Segelis, certo? São conhecidos no meio da Goethe, cuja morte ela se dá através de um ritual onde uma pessoa é possuída e durante a possessão ela tem de cometer um suicídio, né? Uma forma ritualística. Contudo, eu não promovo esse tipo de prática, então não aconselho que você tente fazer isso, pois utilizar sacrifício humano, como essa técnica envolve aí sacrifício humano e as políticas do YouTube são bem restritas com esse tipo de coisa, né? Eu vou me abster de não revelar sobre isso, mas eu vou colocar uma postagem no blog depois, detalhando mais a respeito. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, se você tiver interesse. Deixa aí nos comentários que a gente vai estar fazendo um post lá futuramente, ok? A questão dos pactos com o diabo, né? Muita gente aí tem essa curiosidade, muitos artistas aí, muitos jogadores, pessoal aí no meio artístico tem aí uma fama de ter recorrido a celestes infernais para poder realizar tais pactos, né? O pacto, pessoal, ele é uma fraqueza e uma vantagem dos demônios, tá bom? Quando você faz um pacto, o demônio ele não pode quebrar sua palavra e as ações passam a ser limitadas de um acordo como esse pacto. O demônio ele só pode quebrar um pacto quando o acordo é traído pela sua parte, ou seja, pela pessoa que o procurou. Se ambos concordarem em desfazê-lo, né, o pacto ele é quebrado, tá bom? Pactos com demônios, portanto, podem ser eternos, então preste atenção nisso daí. Pode parecer simples criar um pacto, mas não é bem assim que funciona. Demônios são limitados pelas regras do pacto, mas eles podem interpretar da maneira que eles quiserem, tá bom? No caso, você pode estar fazendo um pacto para ficar rico, mas ele pode te deixar doente. Você pode fazer um pacto aí para ter a saúde eterna, mas ele pode adoecer o seu parente, seu pai, sua mãe, ou seja, demônios não são muito confiáveis nesse quesito, certo? No caso, uma das coisas aí que é muito interessante, caso a gente conversar aqui, são das maneiras de repelir um demônio de uma forma eficaz, tá bom? Eu vou estar falando um pouco aqui para vocês sobre o talismã de Tissualê. No caso, seria um amuleto capaz de repelir os demônios, mas existe só um que se destacou no meio, que é o próprio talismã de Tissualê, muito raro, feito a partir de uma pedra mística encontrada apenas na ilha de Avalon. Como e quando essa pedra veio para o nosso mundo, isso é um grande mistério, mas dizem que ela foi trazida por uma bruxa muito poderosa de 10º grau. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui a respeito de bruxas, onde a gente sabe que uma bruxa de 10º grau, ela já está quase transcendendo a própria humanidade, né? Segundo os 11 graus da bruxaria que possui. No caso, essa bruxa se chamava Tissualê, que ao se arrepender da sua escolha de se unir aos demônios, foi até Avalon, retornou com várias pedras mágicas capazes de afastar os demônios e distribuiu entre seus queridos, né, entre seus parentes, com o intuito de protegê-los. Logo depois, Tissualê misteriosamente desapareceu, né? Provavelmente para que os demônios não descobrissem o seu paradeiro, pois era uma bruxa traidora de 10º grau, né? E com um poder muito grande e conhecimentos aí suficientes para estar causando grandes estragos aí nas zonas infernais. Então ela apagou todos os registros que falavam sobre ela, né? Não deixou nenhum rastro na história, como se ela nunca tivesse existido. O que se tem conhecimento hoje, que me foi repassado aí por alguns contatos, né?
através do conhecimento aí das sociedades que nós temos, é que ainda é um grande mistério que somente Tsoalê pode revelar, né, a respeito dessas hostes demoníacas. Não se pode comprar, né, não se pode vender, nem roubar um talismã de Tsoalê. Isso é uma curiosidade para vocês aí. Pois, segundo a lenda, a bruxa enfeitiçou-os, fazendo com que esse só tenha um efeito no dono ou na pessoa a quem ele foi presenteado pelo último proprietário. Por exemplo, se você ganha um amuleto de um amigo ou de seu pai, ele é seu. E você não pode vendê-lo, não pode roubá-lo, também não pode perdê-lo, certo? E se você quiser transferir antes de morrer, você tem que dar de bom grado a um filho seu, certo? Agora o seu filho seria o proprietário e esse amuleto o protegerá para sempre, até que ele doe para outro felizardo. Assim sucessivamente, os talismãs eles vêm passando de mão em mão durante os séculos, né, de geração a geração, trazendo essa proteção aí. Para evitar, isso foi uma forma que a própria bruxa de Tsoalê bolou para que esses amuletos não caíssem nas mãos de satanistas ou até mesmo dos próprios demônios. Também vale ressaltar, pessoal, que depois de recebido, a pessoa não pode nunca mais retirar o talismã, certo? Pois isso permite que qualquer um tome posse dele e se torne o novo dono da relíquia. Exemplo, se eu tenho aqui um desses talismãs, eu retiro e deixo em algum lugar, qualquer pessoa pode chegar lá e se apossar dele. Então você tem que tomar muito cuidado caso você tenha esse objeto nas suas mãos, certo? Caso o proprietário dele também morra sem dá-lo a ninguém, o talismã fica à mercê de qualquer um que encontrá-lo, né? E se ele pegar, vai estar se tornando aí um novo dono. Então, é muito interessante você ficar de olho nisso por aí, caso você encontre uma pedra muito estranha e se apossar dela, quem sabe você não tem encontrado o talismã de Tsoalê, né? Fazendo uma pequena última observação, pessoal, que existem outros amuletos que ajudam a afastar os demônios, como a pedra sílex bruta, o medalhão de Salomão e, obviamente, nenhum deles se compara, né, à pedra de Tsoalê, mas não deixam de ser de grande valia no quesito de repelir demônios, tá bom? Ou seja, você pode ter aí vários desses amuletos em suas mãos, mas tem que saber utilizar, pessoal. Lembrando que todo conhecimento que eu passo aqui é fundamentado, está documentado e também está colocado no meu blog. Se você quiser dar uma olhada, lá eu coloco até alguns outros detalhes um pouco mais pesados que eu não posso falar aqui no YouTube, mas no meu blog eu coloco, certo? Ou seja, se você chegou aqui até o final desse vídeo, agradeço muito pela sua presença. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, isso é muito importante para o narrador. Lembrando que eu vou estar fazendo a terceira parte desse vídeo na sexta-feira e vai ter um vídeo extra amanhã, pessoal. Fazer uma surpresa para vocês aí com um vídeo extra amanhã. E também, no caso, eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo o e-mail do Narrador Clássico. Caso você deseje mandar o seu relato, nós temos aqui um quadro chamado Relatos do Oculto, onde eu relato aqui fatos, né, histórias que ocorreram com os inscritos, ou pode ser com algum parente seu. Você não precisa se identificar, basta você estar enviando aí para esse e-mail que eu vou estar deixando na descrição, narradorclássico12@gmail.com, que eu vou estar relatando aqui, narrando o seu relato com toda a descrição, né? Faço aqui a troca dos nomes, pode ficar bem tranquilo. Narrador, pessoal, agradece demais a presença de todos, vou ficando por aqui. Espero que vocês aí curtam esse vídeo, certo? Deixa aí nos comentários o que é que você está achando aí do canal do Narrador, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever, dá esse like aí pro narrador para ajudar a espalhar essa semente, compartilha esse vídeo. O narrador agradece aí a todo mundo que está acompanhando, vocês são incríveis. E é com essas palavras românticas que eu vos deixo agora, pessoal. Até breve, meus pequenos.